É impressionante como o livro de Esther não cita Deus. O livro de Ruth talvez você ache aí. Mas o livro de Esther não cita Deus, em momento algum, ok? Ele é impressionante porque ele não perde o controle. Agora, tudo isso que eu citei é do livro de Esther. Uma rainha que foi destituída para um propósito de Deus. Uma jovem que foi elevada ao posto de rainha para o propósito de Deus. Uma jovem improvável. Um servo de Deus, um homem temente a Deus, um judeu, que foi colocado num lugar específico para ouvir algo específico, para atingir e alcançar o propósito de Deus. O sonho de um rei que faz com que ele peça para ler o livro de Crônicas e abre o livro de Crônicas num ponto específico que vai servir para alcançar o propósito de Deus. Quer dizer, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso é a mão de Deus. E Deus agindo nos bastidores, diferente de alguns casos em que fala assim, e Deus disse, né? Ao profeta falou em nome de Deus, uma coisa muito assim, direta, né? A lei de Deus fala assim, Deus manda isso, Deus manda aquilo. Não, aqui Deus está só lá atrás, ó, com o controlezinho dele, que não perde o controle, atuando para que as coisas acontecessem da forma que tinha que acontecer. Aqui no livro de Esther, inicia-se falando de um grande império, império persa, né, do rei Assuero. Deveria ser imperador Assuero, porque ele era rei dos reis. E naquela época se usava o nome de rei, mas a dimensão do controle que ele tinha, que diz a Bíblia já nos primeiros versículos, acho que o versículo 1 mesmo, Esther 1:1 já diz, que ia da Índia até a Etiópia. Da Índia até a Etiópia nós estamos falando de 4.500 quilômetros aproximadamente. Isso é semelhante a falar da extensão do Brasil de norte a sul. Você imagina alguém naquela época ter o domínio de 27 províncias, onde você tem uma extensão do tamanho do Brasil. Então isso era o verdadeiro imperador, mas a Bíblia, por conta da linguagem da época, trata como rei Assuero, né? E o rei Assuero o que faz? O que todo grande governador da época, grande líder, fazia. Ele precisava confirmar e reafirmar o seu poderio, a sua capacidade, sabe assim, para quê? Para que aumentasse a fidelidade daqueles que estavam unidos a ele, dos seus aliados, para que pudesse ter mais respeito daqueles que estavam próximo dele ou que faziam parte do seu conglomerado. Então, para que pudesse mostrar o seu poderio, o rei Assuero convocou ou fez o convite para um grande banquete. Você sabe quanto tempo durou esse banquete? Está registrado na Bíblia? 180 dias. Você imagina, um banquete de 180 dias? 180 dias, 6 meses de banquete. Porque não era uma coisa simples, chegou aqui, jantamos, comemos e tal, não sei o que, vamos embora, não. Era como se fosse quase uma espécie de uma feira. Convidava pessoas específicas, porque esse banquete era só para convidados, para poder ir lá e ele mostrar, expor toda a sua capacidade, todo o seu poder, toda a sua realeza, para que pudesse aumentar, né, a admiração daqueles que o seguiam e evitar qualquer tipo de problema. Então ele convidou para 180 dias. Depois de 180 dias, ele ainda fez um banquete de 7 dias. Esse banquete de 7 dias já não foi mais o mesmo público, aí já foi para os cidadãos da cidade. Me esqueci o nome da cidade, é Suzã, né? Da cidade de Suzã. Então, os 7 dias era só para o povo de Suzã. E aí, ao final dos 7 dias, o rei Assuero resolveu mostrar um pouquinho mais. Ele é bem, assim, vaidoso, né? Porque ele quis mostrar um pouco mais. O que ele quis mostrar? A esposa dele, que a Bíblia diz que era bonita, né? Era linda, que era a rainha Vasti, né?
E aí a Bíblia cita que ele já estava embriagado. A Bíblia não diz embriagado, ela diz que ele estava com o coração alegre. É uma forma da Bíblia dizer que ele já tinha bebido vinho demais e já estava além, né, da sua condição natural. E aí você imagina, 180 dias ali bebendo, comendo e tal, mostrando para todo mundo, né, esbanjando, fazendo toda aquela... E aí mais 7 dias, uma reunião, um banquete específico com a cidade. E aí ele já meio fora de si, vamos dizer assim, ele vai e manda chamar Vasti. Chama Vasti que eu quero mostrar minha esposa bonita para eles. Eu quero ainda mostrar, além de todo o poderio, que eu tenho uma bela esposa, né? Os reis tinham mais de uma esposa. Na verdade, a Vasti era uma, porém era a esposa, porque era a esposa que estava acima das outras e era constituída rainha. Então ele tinha uma que era rainha e tinha as outras, né? Chama Vasti. Na verdade, quando um rei faz esse tipo de chamada, não é um convite. Ele não convidou Vasti para vir. Não é um pedido, ele não pediu Vasti vem, não. Ele ordenou, porque um rei, nessa época, só ordenava. E aí Vasti estava também fazendo um banquete para as mulheres do palácio. E ela não quis ir, ela simplesmente não foi. Falou assim, não vou. E aí o rei ficou muito irritado, porque imagina, naquela época você não obedecer a um chamado de um rei, né? Uma ordem, né? Só vem aqui, ela não aparece, né? O rei ficou muito irritado. E ele então foi procurar um conselho com os seus conselheiros. Poxa, ele já tinha passado por uma reunião, um banquete, que segundo historiadores, podia chegar aí a 15 mil pessoas. Esse banquete de 180 dias, nós estamos falando de 15 mil pessoas lá. Você imagina a exposição desse rei ao final, de chamar a esposa dele e a esposa não vir. Ele ficou muito irritado. Foi nos conselheiros e os conselheiros dele falaram para ele assim, rei, se você permitir que isso aconteça dessa forma, ou seja, que ela não venha e fique por isso mesmo, as outras esposas dos outros governadores, reis, enfim, vão fazer o mesmo. Você vai criar aqui como é que se diz no direito quando você tem como é que é? Um precedente, isso aí, uma boa advogada aí. Ó. Você vai, mas tem jeito, leva jeito. Então você vai criar aqui um precedente, que é o quê? Poxa, já tem na história aí que uma esposa disse para o rei que não vai, não foi e ficou por isso mesmo. Então a outra já toma coragem, né? Assim, eu também vou fazer o mesmo. Aí os conselheiros, principalmente um deles, que é o tal de Memucã, né? Ele falou assim, olha, você tem que dar exemplo, porque isso é uma desobediência. E aí esse exemplo precisa de ser tratado. O que você faria? A sugestão do conselheiro. Destitui Vasti do trono, ou seja, ela deixa de ser rainha, e mais do que isso, bane Vasti. Aí eu fiquei pensando assim, destituir já está ruim demais, cara, vai perder o cargo. A banir significa o que banir? A Bíblia diz, banir da presença do rei. Isso era a destruição, vamos dizer assim, política, comercial, social de uma pessoa. Falar assim, você não pode mais aparecer diante do rei. Você está banida da presença do rei, você não pode mais aparecer na presença desse rei. Era assim, socialmente falando, era o último nível. Sabe, se tiver um evento em que o rei vai aparecer, um evento, vamos dizer, popular lá, público, ela não pode ir, porque ela não pode se apresentar onde o rei está. Quer dizer, é um negócio terrível. E o rei aceitou, isso caiu no coração dele, e ele falou assim, vou retirar Vasti. Você fica pensando assim, por que uma mulher com um reino desse
né? Com tudo que ela tem, que ela, sabe, por que ela tomou essa atitude? Muitas vezes na nossa vida a gente vê coisas acontecendo e você não compreende. Por quê? Porque nós estamos vendo só a história por cima. Por que fulano fez isso? Por que ciclano fez aquilo? Por que eu falei isso? Por que eu não fiz assim? E você não entende, porque você busca algo racional. Não tem nada racional nessa parte de Vasti. Você pode até querer buscar algumas coisas. Ela não queria se expor, o pessoal estava bêbado. Enfim, você pode tentar criar, mas é muito pouco pelo que ela estava colocando em risco de perder. Mas só que, além disso, acima disso, por trás disso, tem um poder invisível, que é Deus agindo. Deus tinha que tirar Vasti. Então, mesmo que a minha mente não entenda, quando eu vejo o que aconteceu, eu passo a entender, porque Vasti estava no caminho do propósito de Deus. Os conselheiros, então, disseram ao rei: olha, tira, bane e busca uma jovem virgem, que seja melhor que ela, ou seja, que vá te obedecer, que vá realmente fazer aquilo que uma rainha, segundo os preceitos dele, tinha que fazer. E aí o rei fez um edito, colocando, para todos os povos, em várias línguas diferentes, porque a província era o império era tão grande, que ele alcançava várias províncias. A Bíblia diz 27 províncias. 127, obrigado por mais uma correção. É muita informação, Estou ficando velho, 127 províncias, ou seja, é muita província para poder, uma pessoa só. E ali, cada província, muitas vezes, tinha um povo diferente, tinha uma língua diferente. Cada província, às vezes, tinha um costume diferente, mesmo estando debaixo de um mesmo império. Então ele fez um edito nas diversas línguas, diz o texto, para poder falar o seguinte: olha, estamos buscando aqui jovens, virgens, bonitas. E aí que entra a Esther. Por quê? Na hora que ele vai buscar, a história então entra com Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu, quando você busca a tradução próxima do latim. Mordecai, quando você busca do hebraico. Mas os dois são a mesma pessoa. Quem era Mordecai? Mordecai era um judeu, primo de Esther. E ele tinha, segundo a Bíblia, o costume, e nós vamos entender por quê, de se assentar à porta do palácio do rei. E é claro que ele tinha alguns acessos privilegiados por estar assentado à porta do palácio. Ah, pastor, e por quê? Ele era um mendigo? Ele era um pedinte? O que ele era para ficar na porta do palácio? Não, ele era um funcionário público. Quem ficava na porta do palácio ou na porta das cidades, nessa época, eram pessoas ligadas ao governo. Ali, a porta do palácio era o local onde se concentravam as negociações comerciais, as decisões jurídicas, políticas. Ou seja, se você tinha um lugar onde o poder estava concentrado, era na porta do palácio. Ou seja, é como se fosse uma câmara dos deputados, é como se fosse uma câmara, vereadores, que ali é que estavam as pessoas ligadas ao governo. Então, Mardoqueu era um funcionário público. Ele estava ali por conta disso. E aí, é claro, ele teve acesso, talvez até mais rápido, a esse edito, falando assim: olha, estão procurando moças, virgens, bonitas, para poder estar aqui participando dessa seleção para ser rainha da Pérsia. E aí ele convida a Esther para participar dessa seleção. E por que ele convidou Esther? Porque Esther era uma menina bonita. Esther capítulo 2, verso, parece que 7 aqui.
6 ou 7. E era moça bela de parecer e formosa à vista. Ou seja, a Bíblia deixa claro aqui, havia então um homem judeu, cujo nome era Mardoqueu, esse criara a Radassa, que é Esther, né? Radassa Esther, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. Por ela ser formosa, Mardoqueu então, tendo acesso a esse edito, foi lá e convidou para que ela entrasse nessa seleção. E você sabe que essa seleção era a seguinte: as moças iam e ficavam 1 ano sendo preparadas, 12 meses sendo preparadas, 6 meses com óleo de mirra, imagina, 6 meses sendo banhadas ali de óleo de mirra, né? E 6 meses com especiarias e cosméticos. Então, 1 ano preparando as jovens para que as jovens pudessem se encontrar com o rei. E aí Esther passou por esses 12 meses. E Mardoqueu ficava à porta do palácio para acompanhar, para ver o que estava acontecendo, se estava tudo indo bem com a Esther, se as coisas estavam, né, caminhando da forma como era esperado. E aí, no livro de Esther, no capítulo 2, versos 21 a 23, registra um fato que praticamente foi crucial no propósito que Deus queria alcançar. Diz aqui: naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito aonde? No livro das crônicas. Olha que coisa interessante. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Então, por que que Mardoqueu escutou a conversa dos eunucos? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. E aí você fala assim, que coincidência, ele estar no lugar certo, na hora certa. Será que é coincidência? Ou será que, mais uma vez, o controle invisível de Deus funcionou? Agora, tem uma coisa aqui que é fundamental nesse texto. Mardoqueu, ao avisar Esther avisar ao rei, isso livrou o rei do pior, não foi? Provavelmente salvou a vida do rei, não salvou? Mardoqueu merecia ser recompensado? Sim. Não merecia? E ele foi recompensado? Não. Não, ninguém nem lembrou dele. Olha, assim, você pensa assim, mas não faz sentido. De novo, olha a nossa mente querendo entender as coisas, como se as coisas tivessem que acontecer no tempo nosso. Ninguém discute que ele tinha que ser recompensado. Ele salvou a vida do rei. Poxa, e aí? Deu um blackout, deu um apagão na mente de todo mundo e ninguém lembrou dele? Eu vou te falar, muitas coisas que você faz, parece que ninguém lembrou. E mesmo que na terra ninguém esteja te recompensando, saiba, no céu sempre está sendo registrado. Mardoqueu não foi recompensado aqui, mas o controle invisível de Deus registrou o que Mardoqueu tinha feito. E nós vamos ver mais para frente. Tudo estava sendo preparado, tudo preparado para acontecer no tempo certo. E aí, está lá o rei,
Esther, a rainha, Mardoqueu, funcionário, né, público ali, e surge um personagem novo nessa história. A Bíblia não cita ele antes, ele aparece aqui. A gente não sabe nem explicar exatamente o que ele fez para merecer o que ele vai ganhar, mas surge um personagem que é o Amã. Esther capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Olha isso aqui. Aqui tem várias coisas que a gente precisa atentar. Primeira coisa, colocou Amã acima de todos os príncipes. Isso significa, abaixo do rei era Amã. Acima de Amã só tinha o rei. Ele era uma espécie de vizir na época. Ele era uma espécie de primeiro-ministro. Você imagina o poder desse homem. Nós estamos falando de 127 províncias, nós estamos falando de 4.500 quilômetros de extensão de império. E esse homem é o número 2, só perde para o rei. Agora olha que coisa interessante. Amã, filho de Amedata, o Agagita. Agag era o termo utilizado para os reis dos Amalequitas. E os Amalequitas, um povo inimigo dos judeus, um povo inimigo de Israel. E aí você já começa a pensar assim, poxa, o segundo homem, né, mais poderoso, ou o primeiro depois do rei, ele já tem enraizado nele um ódio por Israel, que veio da origem dele, sabe? Não tem jeito de você arrancar isso assim, fácil, porque toda a história de guerra, de lutas, né, entre Israel e os Amalequitas, já traz aquela inimizade. E ele então já tinha esse sentimento com relação a judeus e israelitas. E aí o que acontece? Com essa exaltação a Amã, por ter sido colocado nesse posto, ele então passou a ser reverenciado por todos. Onde ele passava, as pessoas se curvavam a ele. Porque ele era, sabe, quase o rei, né? Então as pessoas se curvavam a ele. Só que, quando ele passava próximo de Mardoqueu, diz a Bíblia, que Mardoqueu não se curvava. E isso irritou Amã. Olha, eu não sei se você já teve essa situação de muitas vezes ser confrontado com valores seus e você ter que escolher entre manter seus valores ou se curvar para não perder as boquinhas, para não perder o espaço, para não perder os benefícios, para não perder, sabe? Eu fui funcionário de uma estatal, né? E vivi isso, não foi 1, 2 ou 3 vezes. E certamente, se eu resolvesse me curvar, talvez eu tivesse atingido até postos mais elevados. Me aposentei como gerente. Agradeço a Deus por tudo. Mas certamente, se eu fosse uma pessoa que me curvasse aos costumes, às práticas, algumas coisas que eram colocadas diante de mim, provavelmente eu teria um posto bem mais elevado do que o que eu tive, certamente. Será que você já viveu isso? Às vezes é porque você é um funcionário, às vezes é porque você é uma empresa, CNPJ, e às vezes o cliente te coloca numa situação que você fala, puxa, né, vou ter que, sabe, me submeter a isso, porque senão eu perco, né, o cliente. Será que você já... Outro dia eu conversei com uma pessoa me falando assim, nossa, aquela cliente era complicada, que a gente chegava para fazer uma reunião e antes de mais nada ela pedia para a gente ficar fechando os olhos
e escutando uma música, concentrando e meditando, e tinha que escutar a voz dela falando. Às vezes isso tem nada a ver com seus valores, e aí a pessoa se submete a isso. Por quê? Porque se não submeter, perde o cliente. Será que você já enfrentou situação dessa? Olha, eu vou te falar, Mardoqueu enfrentou. E olha, não foi fácil não, porque ele estava diante do número 2. Só o rei acima de Amã. E todo mundo se curvava. Você imagina eu aqui, outra pessoa ali, ele vindo andando, um se curva, outro se curva, outro se curva, e Mardoqueu. Isso de certa forma, agride. Não é fácil fazer isso. E aí o que acontece? O ódio tomou o coração de Amã. Mas tomou de um jeito que a Bíblia diz que ele não queria só destruir Mardoqueu, mas todo o povo judeu, todo o povo de Israel, todo o povo de Mardoqueu. Ester capítulo 3, verso 6 diz assim: porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mardoqueu. Esse teve como pouco, é mais ou menos assim, não bastava, não era suficiente, era muito pouco fazer só com Mardoqueu, porque lhe haviam declarado que de que povo era Mardoqueu. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Mardoqueu colocou em risco não só o emprego dele, porque isso aí era o mais óbvio. Eu não estou me curvando ao chefe, ele vai lá falar com o rei fala assim, tira ele daí. Ele colocou em risco a vida, mas ele conhecia a lei de Deus e sabia que se curvar seria idolatria. E então ele não se curvava, ele não abriu mão daqueles princípios que ele tinha de Deus para poder manter algum benefício que ele pudesse ter. E Amã, como tinha acesso ao rei, o que Amã fez? Amã foi ao rei e, conversando com o rei, Amã, o que é muito comum até no mundo corporativo, porque você que já viveu isso, sabe? No mundo corporativo você tem um certo respeito à hierarquia. Eu não vou conversar com o chefe do meu chefe, sem meu chefe saber. Eu não vou conversar, sabe, com alguém que está acima de outro que está acima de mim, sem ele saber. É um respeito à hierarquia. Só que eu não sei o que esse conversa com o outro. E muitas vezes a forma que ele conversa, ele expõe a minha pessoa de uma forma que não é justa. E Amã fez mais ou menos isso. Ele foi ao rei falar, tem um homem aqui, Mardoqueu, que tem as suas próprias leis. Ele tem suas próprias leis. Até aí ele falou certo. Por quê? Porque Mardoqueu seguia as leis de Deus. Mas ele também falou uma mentira. Disse que Mardoqueu era rebelde à autoridade do rei. Então ele falou uma parte que é verdade, que ele tem as suas próprias leis, mas falou uma outra que agride muito o rei, porque nenhum rei vai admitir um povo que não respeita as suas leis. E aí o que o rei faz? Dá a Amã o poder para destruir os judeus. Está em Ester capítulo 3, verso 10 e 11. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres deles o que melhor for de teu agrado. Olha,
o rei tirar o anel, que era uma simbologia de passar o poder. Está aqui, ó. Faz com ele o que você quiser. Agora você imagina os judeus na mão de alguém que tem ódio dos judeus. Seriam os evangélicos hoje aqui na mão de alguém que tem ódio de Deus, que é contra Deus, que é contra os princípios de Deus. Ele vai fazer de tudo no poder para acabar com os evangélicos. Ele vai fazer de tudo para acabar com esse povo que contraria os princípios que ele defende. E aí, Amã proclama um edito. E nesse edito, ele deixava claro a destruição dos judeus. Tinha data para ocorrer. Só em tal dia os judeus serão destruídos. Você imagina um negócio desse? Imagina que um governo nosso falasse assim, olha, dia 24, vamos pôr aí, 25 de dezembro, todos os evangélicos vão ser destruídos. Vamos para uma câmara de gás, vamos para, né? Mais ou menos isso aqui que aconteceu nessa data, né? Que aconteceria nessa data, né? E aí, Mardoqueu, claro, ficou sabendo desse edito, porque ele estava ali, né? Era um funcionário público, acesso a tudo, todo o povo praticamente sabe, mas ele mais do que nunca, né? Mais do que ninguém, tinha essa obrigação de saber. Ele então pede alguém para poder falar para Esther, assim, olha, Esther era o que nessa época? Rainha. Só Esther, fala com o Assuero sobre o que está acontecendo. E aí a Esther, quando recebeu essa notícia, né, ela falou assim, olha, todos sabem, em qualquer canto, né, da terra, da província, todos sabem que ninguém pode se aproximar do rei no pátio sem que ele o chame, sob pena de morte, de ser morto. E eu tenho um mês que eu não sou chamada. Ou seja, ela estava lá junto com as mulheres, né? Mas não estava na presença do rei. E ela não poderia ir sem correr o risco de vida. Ela só fala lá para o Mardoqueu, ele sabe disso, eu não posso me apresentar lá, porque eu posso morrer, a menos que ele estenda para mim o cetro. Aí Mardoqueu, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como está, é que foste elevada a rainha. Mardoqueu fala para essa pessoa voltar lá, volta nela lá, e fala com ela, olha Esther, não pensa você, que se você ficar quieta e não fizer nada, que você vai escapar, porque você não vai escapar e nem sua família. E olha, Deus vai levantar outro para fazer o que você não fez. Quem olha para Esther e fica assim, nossa, Esther, aquela, né, mulher fantástica que foi lá no rei Assuero, presta atenção, Esther precisou ser chamada num canto, confrontada, para ela fazer o que ela tinha que fazer. Se não fosse Mardoqueu, a Esther não faria, não. Ele que falou, vem cá, você está achando que você vai escapar? Eles vão matar os judeus, você vai e sua família também. E te digo mais, se você não fizer, Deus levantará outro. Meu irmão, tenha certeza absoluta, poder ser usado por Deus é um privilégio.
Quem precisa ser usado por Deus somos nós. Deus não precisa que nós sejamos usados. Por quê? Porque Ele sempre tem alguém. Se você não fizer o que você tem que fazer, se você não aproveitar o privilégio que Deus deu para você de fazer para a obra, pode ter certeza, Deus vai entregar para outro. Outro vai fazer. A obra não vai parar, porque a obra não depende de nenhum de nós. Não depende no sentido de, se eu não estiver disponível, ela acaba. Não. Mas depende no sentido de que somos nós que fazemos a obra. Então, quando surgir oportunidade, saiba que isso é privilégio. Alguém olhou para você e falou assim, eu vou deixar esse aqui fazer. Ah, a rainha, Esther, vou pegar você e colocar aqui como rainha, porque vou te dar a oportunidade de salvar o povo judeu. É o privilégio. E aí quando Deus colocar na sua mão esse privilégio, faça. Porque se você não fizer, outro fará. Deus levantará outro. E aí Esther entendeu a mensagem e foi até o rei, mesmo com risco de ser morta. Esther capítulo 5, verso 2, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Deus já sabia que o rei iria estender o cetro para Esther. Esther estava ali ainda com aquele medo, com aquela dúvida, né? Tem coisa que Deus está fazendo na sua vida que às vezes você não percebe, mas o controle invisível de Deus está ali, Ele não larga. Paralelamente a isso que estava acontecendo, Amã, no capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim, porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, que é a esposa, né, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, vendo que a situação do Mardoqueu não se curvando, falou assim, olha, eu recebi toda essa exaltação, esse posto, esse poder, mas isso não basta para mim, enquanto eu ver esse Mardoqueu à porta. Olha o nível que um ser humano chega. Você foi colocado como ministro do governo. Você foi exaltado acima dos outros. Foi dado a você poder, riqueza, honra. E aí você olha assim, nada disso me atende se eu continuar vendo o fulano daquela forma. Ou seja, é uma coisa irracional. Por isso é que eu falo, a gente não consegue entender como que a pessoa joga fora toda uma carreira, uma riqueza, em prol às vezes de um ódio ou de um sentimento que ele supre, que ele alimenta. Mas assim era Amã. Amã supriu, e ele foi pegar conselho com quem? Com a esposa e amigos, a esposa Zeres. E eles falam assim, olha, poxa, você, poderoso do jeito que você é, muito simples, manda fazer uma forca e enforque ele amanhã. Tinha data já, era no dia seguinte. Fale com o rei, claro, o rei vai te conceder e você mata. Simples assim, simples assim.
Ele construiu uma forca para Mardoqueu. O que ele não sabia, é que ele, mais tarde, seria enforcado na forca que ele construiu. Você já parou para pensar que às vezes nós construímos forcas para nós mesmos? Já parou para pensar que às vezes nossas atitudes, a forma como a gente age, às vezes até bem intencionados, mas com falta de sabedoria, constroem forcas que depois nós mesmos vamos ser enforcados nelas? Acho que não tem ninguém nessa vida que não olha para trás e não se arrependa de alguma coisa que tenha feito, porque nós não somos perfeitos, né? E aí o que a gente pode fazer então? Porque nós não somos perfeitos. Ok, eu não consigo mudar o passado, pelo menos a gente às vezes consegue construir um novo começo, mas o passado ele não muda. Mas a gente pode melhorar a ponto de se preocupar mais com o presente e o futuro. Porque muitas vezes eu olho para trás e falo assim, você foi negligente. Eu falo para mim, você foi negligente. Se você tivesse dado mais atenção a isso ou aquilo, se você tivesse tido um pouquinho mais de cuidado com isso ou com aquilo, se você tivesse escolhido melhor a palavra, escolhido melhor o momento, se você tivesse, sabe, às vezes você teria um resultado melhor. Então eu não vou poder mudar lá o passado, mas eu posso não cometer esse erro novamente. Eu posso ser melhor daqui para frente. No livro de Esther, no capítulo 6, verso 1, diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. As memórias das crônicas se leram diante do rei. Duas coisas aqui que não são coincidência. O rei perdeu o sono naquela noite. Se o rei perdesse o sono uma noite depois, exatamente, André, isso que o André fez, ó. Se perdesse o sono uma noite depois, Mardoqueu já estaria enforcado. Porque o controle invisível de Deus está funcionando. Então era aquela noite. Assuero perdeu o sono. Assuero então pede para trazer o livro das crônicas e lerem para ele. E abriram o livro das crônicas aonde? Onde falava do que Mardoqueu fez. Quem quiser chamar isso de coincidência, que chame, não é? Abriu. Você lembra que eu falei com você? A terra pode não registrar, mas no céu está registrado. Leu, olha, Mardoqueu salvou sua vida. Porque no final da leitura é isso, né? E aí que caiu a ficha no rei, coisa que deveria ter acontecido lá atrás. Fala se não é algo sobrenatural. Era para ele ter falado, pô, quem que falou isso aí? Eu quero dar alguma coisa para ele. Não, porque Deus tem um controle invisível. Ele fala assim, não está no momento certo. Agora sim. Agora está no momento certo. E aí ele abre e parece que cai uma escama do olho do rei. E o rei fala assim, espera aí, o que foi dado a esse homem? Nada. Não foi dado nada. Mas como assim? E aí, quando o rei pensa assim, o que eu vou dar para esse homem? Ele fala assim, quem está no pátio? Alguém vai lá, olha e fala assim, Amã. A vida é um negócio, né? Quem está no pátio aí? Amã. Fala para ele entrar. Aí Amã entra. Aí o rei fala para ele assim, Amã, o
Que darei eu ao homem que me honrou, né? O homem que me salvou, o homem que fez essa benevolência com o rei? Que darei eu a esse homem? E o Amã, de quem mais o rei pode estar falando, senão de mim? Ele achou que estivesse falando dele. E ele descarregou todo o sonho dele para o rei, tipo assim: o senhor deveria pegar suas vestes, vestir esse homem, colocar sua coroa, seu anel, colocar seu cavalo e pedir para levar esse homem na cidade, para todos os lados, para as pessoas verem que ele é um homem honrado pelo rei. E entrando, Esther capítulo 6, versos 6 a 10, e entrando Amã, o rei lhe disse: que se dará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Olha que coisa, eu fico imaginando na cena. Não, que ele fala assim: faça com Mardoqueu. E olha, não deixe de fazer nada do que você falou. É para fazer tudo conforme você falou. E aí Esther convida o rei para um banquete. Diz no Esther capítulo 7, versos 3 a 6 assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Foi a primeira vez que ela se revela que ela é do povo judeu. Mardoqueu tinha falado para ela não contar, e ela vai aqui e conta para o rei: só eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas vos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? E aí Esther fala: o homem, o opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E aí o rei se perturbou, saiu, porque eu imaginei a cabeça dele: o que eu vou fazer? Esse é o homem mais importante que tem aqui. Mas ele retorna, e depois de saber da história de que Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu, ele fala assim: pegue Amã e o enforque na forca que ele fez. E Amã é enforcado. Mardoqueu é exaltado. Mardoqueu assume casa, assume posto, é exaltado. O povo de Israel é liberto. Esther é honrada. Capítulo 10, verso 3: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Mardoqueu assumiu o posto mais importante no Império Persa, depois do rei, no lugar daquele que construiu a forca para matá-lo. Controle invisível de Deus. Em nenhum momento Deus perdeu
Em nenhum momento Deus perdeu o controle. E no momento, no dia em que estava decretado que o povo de Israel iria ser destruído, o decreto foi alterado e o que aconteceu foi o contrário. Diz no livro de Esther, capítulo 9, verso 1, e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Ou seja, a data marcada por Amã para destruir o povo de Israel foi a data que Deus usou para o povo de Israel destruir os seus inimigos. Deus não perde o controle da história. E se Ele não perdeu o controle dessa história, o que eu tenho para te falar é que Ele também não perdeu o controle da sua história. É um controle invisível. Muitas vezes a gente não percebe, mas Deus está agindo. E certamente, no momento certo, Ele vai te dar a vitória. Amém? Que Deus possa abençoar e completar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.